Você já parou para pensar que existe um número tão grande, tão absurdo, que a maioria das pessoas simplesmente não consegue compreender? Um número que aparece nos noticiários por alguns segundos e desaparece rápido demais. Como se ninguém quisesse que você prestasse atenção. E que vai determinar diretamente o futuro da sua vida, da saúde pública, da educação dos seus filhos, da sua aposentadoria e da segurança nas ruas. Esse número é R$1 trilhão. Eu quero que você repita isso mentalmente agora. R$1 trilhão. Porque só quando você começa a tentar visualizar esse valor é que você entende o tamanho do problema. Se você empilhasse notas de R$100 até alcançar esse valor, essa pilha teria mais de 10.000 quilômetros de altura. E isso não é uma metáfora exagerada. É uma forma concreta de te fazer sentir o tamanho do que estamos falando. E o mais perturbador, não o número em si, é o que ele representa. Porque isso não é a dívida total do Brasil. Isso é apenas o que o país vai pagar em juros em um único ano. Apenas em juros. Enquanto o principal continua lá, crescendo, se expandindo e sendo renovado continuamente. E aqui começa a confusão que engana muita gente. Porque você provavelmente viu notícias dizendo que a Selic está caindo e pode ter interpretado isso como um sinal de melhora. Como se o país estivesse entrando nos trilhos e as contas públicas finalmente começassem a aliviar. Mas essa leitura está incompleta. E é exatamente isso que mantém a maioria das pessoas presa a uma sensação falsa de normalidade. Porque a queda da Selic, sozinha, não resolve o problema agora. Não nesse nível. E existe uma razão muito específica para isso que quase nunca é explicada de forma clara. Hoje o Brasil tem uma dívida que já ultrapassa R$10 trilhões. E para pagar os juros dessa dívida, o governo precisa emitir novos títulos. Ou seja, precisa se endividar ainda mais, criando um ciclo onde dívida gera juros e juros geram mais dívida, sem uma interrupção real desse processo. É como um cartão de crédito que nunca é quitado. Você paga uma parte, os juros continuam crescendo. E no mês seguinte, você precisa pegar mais dinheiro para cobrir o saldo anterior. Só que aqui não estamos falando de valores pequenos. Estamos falando de uma escala que impacta todo o funcionamento do país. E o impacto disso não é abstrato. Ele aparece diretamente na sua vida, na qualidade dos serviços públicos, na falta de investimento em áreas essenciais, na sensação constante de que você paga muito e recebe pouco em troca. E isso não acontece por acaso. Existe uma estrutura por trás disso que sustenta esse resultado. Agora presta atenção, porque esse é um ponto central. A dívida pública não reage de forma imediata à queda da Selic, porque ela é composta por diferentes tipos de títulos. Muitos deles foram emitidos em períodos de juros altos e continuam carregando essas taxas até o vencimento. Isso significa que mesmo com a Selic caindo hoje, o custo real da dívida demora para cair, porque o passado ainda está sendo pago, criando o efeito de atraso que impede qualquer alívio rápido nas contas públicas. E existe um detalhe, ainda mais importante, que quase ninguém explica. As novas dívidas que o governo está emitindo agora estão, em muitos casos, saindo mais caras do que as antigas. Porque o mercado olha para o cenário fiscal e exige um prêmio maior para continuar emprestando dinheiro. Isso cria uma situação onde o país não apenas continua pagando juros altos, mas passa a substituir dívidas antigas por dívidas ainda mais caras, tornando o processo de redução de custo extremamente lento e, em alguns momentos, praticamente inexistente. Agora junta isso com outro fator. O governo continua gastando mais do que arrecada, o que gera déficit. Enquanto existe déficit, a dívida continua crescendo. Enquanto a dívida cresce, os juros aumentam. E quando os juros aumentam, o déficit piora.
se retroalimenta constantemente. Esse ciclo tem um efeito direto que pouca gente percebe. O governo passa a competir com o setor privado pelos recursos disponíveis na economia. E como ele paga mais e oferece menor risco, bancos e investidores preferem emprestar para o governo, em vez de financiar empresas ou pessoas. Como consequência, o crédito fica mais caro para todo mundo. Financiar uma casa se torna mais difícil. Abrir um negócio exige mais capital. E o custo do dinheiro sobe em toda a economia, afetando diretamente o crescimento e as oportunidades. E mesmo quando a taxa de juros começa a cair, o tamanho da dívida é tão grande que o impacto final continua sendo gigantesco. É como tentar esvaziar uma piscina com um copo enquanto a torneira continua aberta. O esforço existe, mas o resultado prático demora muito a aparecer. E existe ainda um risco que raramente é discutido de forma clara. Em cenários mais extremos, o governo pode recorrer à inflação como forma de reduzir o peso real da dívida, o que na prática significa diminuir o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Isso não aparece de forma direta como um imposto, mas funciona como porque você continua ganhando, mas o dinheiro vale menos. E isso afeta desde o seu consumo até a sua capacidade de poupar e planejar o futuro. Agora você começa a entender porque a queda da Selic, sozinha, não resolve o problema. Porque o problema não é apenas a taxa de juros, é o tamanho da dívida. É a forma como ela é refinanciada. E é o fato de que ela continua crescendo mesmo quando parece que algo está melhorando. Quando você junta esses fatores, fica claro que existe uma estrutura funcionando no fundo que mantém tudo isso de pé, mesmo quando a superfície transmite a sensação de melhora. E é por isso que tantas pessoas sentem que trabalham muito, pagam muito e continuam sem ver retorno proporcional. Se você chegou até aqui, você já entendeu algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. E isso muda completamente a forma como você enxerga a economia, o governo e o seu próprio dinheiro. Então faz o seguinte: compartilhe esse conteúdo com alguém que ainda acredita que a queda da Selic resolveu tudo. Porque essa informação precisa circular e precisa chegar em mais pessoas. E me diz uma coisa com sinceridade: você sente esse peso no seu dia a dia? Você sente que trabalha muito, paga muitos impostos e recebe pouco em troca? Comenta aqui, porque é assim que a consciência começa a se espalhar. E se você quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo por trás desses números, se inscreve agora e ativa as notificações, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais isso.